Se Deus já disse, por que você continua dizendo o contrário? Existe algo que há muito tempo tem me feito refletir. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu percebo uma diferença entre aquilo que Deus diz e aquilo que muitas vezes nós dizemos sobre a nossa própria vida. Essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente a forma como vivemos. Pense por um instante. Quantas vezes você já disse: eu não consigo, minha vida nunca muda, nada dá certo para mim, eu sou assim mesmo. Talvez Deus ainda não tenha me abençoado. Nós falamos essas frases quase sem perceber, elas saem naturalmente. Mas um dia, enquanto eu meditava na palavra, um versículo me chamou profundamente a atenção. Em Efésios está escrito: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba uma palavra: nos abençoou. Não diz que Deus um dia vai nos abençoar. Não diz que talvez Ele nos abençoe. Não diz que ainda está decidindo. A palavra afirma que em Cristo Deus já nos abençoou. Então uma pergunta começou a me acompanhar. Se Deus já declarou isso, quantas vezes continuo vivendo e falando como se ainda estivesse esperando essa realidade acontecer? E talvez essa pergunta não seja apenas sobre bênção. Talvez ela seja sobre identidade. Porque existe uma diferença muito grande entre pedir algo que Deus ainda não prometeu e viver como se Deus nunca tivesse dito aquilo que já declarou. Quando olho para a vida de Jesus, vejo alguém que vivia em plena concordância com o Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouve. Havia confiança, havia relacionamento, havia comunhão. E depois disso, Jesus apenas disse: Lázaro, vem para fora. Ao curar pessoas, ele dizia: levanta-te, vai e sê limpo. Sua autoridade não estava baseada em confiança em si mesmo. Estava baseada na perfeita comunhão com o Pai. E então eu comecei a olhar para mim. Quantas vezes minhas palavras estavam concordando muito mais com o medo do que aquilo que Deus dizia? Quantas vezes eu repetia limitações? Quando Deus falava sobre o propósito? Quantas vezes eu alimentava inseguranças quando Deus falava sobre identidade? Quantas vezes eu declarava derrota quando Deus me chamava para caminhar pela fé? E isso me fez perceber algo muito importante. As palavras que repetimos todos os dias não ficam apenas na boca. Elas moldam a maneira como pensamos. Influenciam as decisões que tomamos, revelam em que escolhemos acreditar, porque ninguém vive durante muito tempo diferente daquilo que acredita de si mesmo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem presas. Não apenas pelos hábitos, mas pelas palavras que alimentam esses hábitos. A pergunta então deixa de ser o que eu tenho dito e passa a ser: com quem as minhas palavras estão concordando? Porque se Deus diz: estou com você, mas eu repito todos os dias: estou sozinho. Com qual voz estão concordando? Se Deus diz que posso crescer, mas eu continuo dizendo que nunca vou conseguir.
Com qual voz estou concordando? Se Deus diz que eu fui feito nova criatura, mas continuo me definindo apenas pelos meus erros. Com qual voz estou concordando? Não estou dizendo que devemos negar a realidade. A fé não ignora a realidade. A fé escolhe olhar para a realidade a partir daquilo que Deus diz. E isso muda completamente a nossa maneira de caminhar. Eu não estou tentando convencer a Deus a fazer aquilo que Ele já realizou em Cristo. Eu estou aprendendo a viver de acordo com a identidade que eu recebi nele. Não falo como quem mendiga, falo como filha. Não porque eu seja melhor do que alguém, mas porque eu fui adotada pela graça, porque eu fui recebida pelo Pai, porque em Cristo eu recebi uma nova identidade. E talvez hoje a reflexão não seja sobre aquilo que Deus ainda precisa fazer, mas talvez seja sobre aquilo que Deus já declarou e que nós ainda não tivemos coragem de viver. Por isso, eu quero deixar algumas perguntas para você. Quando você olha para as palavras que tem dito sobre a sua vida, elas concordam com aquilo que Deus diz a seu respeito? Ou apenas aquilo que o medo tem te sussurrado? Quando você fala sobre o seu futuro, você fala a partir das suas limitações? Ou a partir da esperança que Deus colocou diante de você? Quando você olha para si mesmo, você enxerga apenas suas falhas? Ou também enxerga a identidade que recebeu em Cristo? Porque a transformação começa quando deixamos de concordar com aquilo que nos aprisiona e passamos a concordar com a verdade de Deus. Eu sou Néa Cardoso e este é o Deus Todo Dia. Menos emoção, mais transformação.